Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 8 de junho, cuja leitura do dia em 1 Pedro, capítulos 2 e 3 e 2 Samuel, capítulo 13. Pega sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Eu, antes, já no dia 7, após ler ali o capítulo 1 de 1 Pedro, me lembrava um pouco do conteúdo do capítulo 2, e até no preparo da reflexão anterior, comentei um pouco do contexto de 1 Pedro, e meditando nesses textos, me veio a lembrança, né, o início do capítulo 2 de 1 Pedro, e o Senhor trazia ao meu coração, antes da minha meditação no dia 8, ele já trazia ao meu coração que queria que eu compartilhasse sobre esse tema. E meditando nos dois capítulos, 2 e 3, na verdade eu até fui além, já acabei meditando toda a epístola, mas o Senhor me trouxe a confirmação de conversarmos sobre isso. Por quê? Por causa especialmente de duas razões, de algumas razões, as quais eu falarei já já. Mas antes quero começar contando um caos. Conta-se que 3 homens trabalhavam burilando pedras que ornariam uma famosa catedral. Certo visitante interrogou ao primeiro: "Que fazes aqui?" "Ganho meu pão de cada dia." Na sua voz havia um quê de impertinência. O visitante então aproximou-se do segundo trabalhador e perguntou-lhe: "Qual é o seu trabalho?" Levantando os olhos inexpressivos, o homem respondeu-lhe: "Minha tarefa é lavrar pedras, nada mais." O terceiro trabalhador cantarolava, satisfeito enquanto vibrava o buril, que rápido desbastava um bloco de granito. Interrogado sobre o seu trabalho, ele respondeu, animado: "Estou trabalhando em uma grande catedral." Um brilho de contentamento iluminou seu rosto inteligente. Eis um homem feliz, que trabalha com um ideal. O primeiro é: estou só ganhando pão de cada dia. O segundo: olha, minha tarefa é lavar pedras, nada mais. Já o terceiro, ele enxergava o macro, o ideal, o porquê dele estar fazendo aquele trabalho. Não era o benefício que ele poderia obter de estar sem ocupação profissional, nem do seu ganha-pão, mas era de trabalhar para um ideal, para um propósito. E aí, dentro desse entendimento, nós precisamos olhar aqui para o contexto. Nesse paralelo do agora, lembra da reflexão anterior? De um pouco contrastados pelo sofrimento e de grande alegria pela esperança da salvação, temos o consolo e o fortalecimento a cristãos no meio da perseguição. Um Pedro que antes se opôs ao sofrimento de Jesus
e que em covardia negou Cristo por 3 vezes. Agora ele exorta os cristãos a se prepararem para sofrer pelo Senhor. Qual o objetivo de Pedro? O objetivo do apóstolo era encorajar, fortalecer e confortar os cristãos que estavam sofrendo perseguições por causa de sua fé em Cristo e incentivá-los a viver uma vida santa, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Eles deveriam ser verdadeiros discípulos de Cristo, diante dos sofrimentos e perseguições, sem perder a esperança. Sem se amargurar, confiando em Deus e aguardando o retorno do Senhor. O verso que nós lemos, ele está inserido no contexto imediato das instruções sobre a vocação do cristão numa vida de santidade diante do sofrimento. E aí eu começo a dizer os porquês. Versículo 1, o texto diz o seguinte: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Nós temos cristãos que são imaturos, outros são carnais, há aqueles que de fato assumem a forma do mundo, há aqueles que são meninos na fé, e tem aquele que se diz irmão, mas o Senhor o sabe, porque muitas vezes vários não são. E aí, em meio a esse paralelo do agora, das adversidades, em oposição à alegria de estarmos em Cristo, o pouco sofrimento da grande alegria de estar em Cristo, muitos acabam se deixando levar por práticas da malícia, do engano, de fingimentos, invejas, murmurações, e etc, e etc, e etc. Parece que estão meio deslocados. Se diz participante da igreja, mas um pouco deslocado, sabe? No seu fruto de vida. Aí o versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, em algumas versões o leite espiritual, não falsificado. Porque tem alimento que se banca de leitinho espiritual, mas na verdade é veneno. Para que por ele vades crescendo. O básico da fé. Para muitos falta o básico da fé. E aí, olha o que Pedro escreve. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Se você provou que o Senhor é benigno, então eu vou considerar que você é menino na fé e você precisa tomar o leitinho espiritual para ir você crescendo. Vou considerar que você de fato está em Cristo. Agora, se é que você está em Cristo. Então, Pedro está falando aqui que a malícia, os fingimentos, as invejas, as murmurações são evidências ou de meninice espiritual ou de um alto engano sobre o andar na vida cristã. Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Versos 4 e 6. 4 e 6. Nós vemos que
o texto diz o seguinte: e chegando-vos para ele, para o Senhor, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí vou pular para o 6. Nós lemos o 5 inicialmente. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro, ele usa aqui, nesses 2 versículos, termos que ele utiliza esses ou outros que têm o mesmo significado de algo precioso nas 2 epístolas, por diversas vezes. Pedro usa por diversas vezes nas 2 epístolas termos em grego que têm o significado de algo precioso, como nesses 2 versículos. 1 Pedro 1,7, ele fala da preciosa fé provada, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. No versículo 19, ele fala do precioso sangue, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. No capítulo 2, versos 4 e 6, né, da preciosa pedra angular, como disse. No versículo 7, é um termo que aqui na ACF está traduzido como precioso, preciosa, mas ele tem mais o sentido de preciosidade, dizendo que o Senhor é uma preciosidade. Capítulo 3, verso 4. 3, verso 4, não é isso? Fala do precioso espírito manso e tranquilo, manso e quieto, precioso diante de Deus. Na segunda carta, no versículo 1 do 1º capítulo, fala da fé preciosa. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. No verso 4 do mesmo capítulo 1. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. E aqui ele está falando nos versos 4 e 6 que li com você, ele está tratando da preciosa pedra de esquina. A pedra de esquina, ou pedra angular, é a pedra principal do alicerce. Na arquitetura antiga, é importante comentar para você entender, porque já me perguntaram isso várias vezes, né? Algumas vezes, mencionando sobre textos, sobre pedra de esquina, pedra angular, pedra rejeitada. É importante esclarecer. Na arquitetura antiga, quando as pedras eram feitas, quando as construções eram feitas com pedras, uma pedra angular era a pedra principal, geralmente colocada na esquina de um edifício, ok? Como base de 2 paredes primárias da construção, para guiar os trabalhadores em seu curso, fixando e determinando sua posição final. Então, ela servia para isso. É possível que também se refira à pedra principal colocada no centro de um arco. Você tinha um arco. Primeiro eu estou falando do encontro de duas paredes. Ok? Aqui, uma coisa. Outra coisa é o arco. Então, é possível que também se refira à pedra principal colocada no centro do arco para estabilizar e unir como uma só estrutura seus 2 lados, formando a própria base do arco. A pedra angular era uma pedra muito forte, geralmente uma das maiores, das mais sólidas e das mais cuidadosamente construídas de todas no edifício. A questão do ser construída já vou te explicar mais à frente. Era cuidadosamente selecionada na pedreira e talhada no tamanho e formato corretos
para ser a pedra angular, a pedra que receberia o maior peso do edifício e sustentá-lo. Com essa pedra angular estabelecida, eram determinadas todas as medidas restantes na construção com base nela, pois tudo estava alinhado a essa pedra. No nosso, na nossa construção de hoje em dia, você tem lá o alicerce, aí você tem, cava-se a sapata, coloca o geralmente, né? Você coloca o radier, aquela ferragem dentro da sapata, e dali amarra uma coluna, você concreta a sapata e concreta também a coluna. E a coluna, ela vai até determinada altura, onde você tem me esqueci o nome agora, aquela viga que fica embaixo, me esqueci o nome agora. A cinta? Me fugiu o nome. Alicerce mesmo, né? O alicerce. O alicerce da parede, e sobe a coluna, onde você vai colocar os tijolos para alinhar a construção na parede. Ali era com as pedras. A pedra angular, a pedra de esquina, cumpria essa função. Tá? Como diz a Escritura, né? Isaías 28, 16 a 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apressa ou não será envergonhado. E regrarei o juízo pela linha, vai ser alinhada, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. A linha e o prumo por essa pedra já provada, preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada, que será assentada em Sião. E que pedra é essa? Ao Senhor Jesus. Tá? Versículo 5, o verso que nós lemos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu vou resumir aqui como um viver para a glória de Deus, um viver que agrada a Deus, um viver que se relaciona com Deus, um viver que oferece a sua vida como um sacrifício espiritual agradável a Deus, mas isso não pode ser por si mesmo, tá? O texto está dizendo aqui, é por Cristo. Então, só que uma pedra sozinha não forma um edifício. Uma pedra sozinha não forma um edifício. Assim como pedras separadas também não. As pedras de uma construção, elas não chegavam polidas, refinadas e cortadas para se encaixar no lugar certo. Aí lembramos, por exemplo, 1 Reis 6:7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Na casa. Pedra morta é aquela que de tão dura não se deixa mais lapidar, moldar, não sendo utilizada pelos construtores. Pedra viva é aquela que aceita as batidas dos martelos, das lâminas, podendo ser encaixada na edificação sob medida, moldada, de acordo com a necessidade da obra. Nós somos como pedras vivas. É o que o texto diz aqui. Como. É importante esse como. Mas nós não somos a pedra viva. E eu achei isso maravilhoso. No grego você tem essa expressão do como mesmo, que quer dizer como. É um comparativo. Nós somos como pedras vivas. Mas nós não somos a pedra viva.
Ou seja, nós somos como Cristo, mas nós não somos Cristo. Nós somos discípulos da pedra viva. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Nós somos imitadores da pedra viva. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós somos transformados à imagem da pedra viva. Romanos 8, 28 a 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos parecidos com a pedra viva, pela prática dos seus ensinos. Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós não somos a pedra viva, nós somos como a pedra viva. Nós somos parecidos com Cristo, transformados à imagem de Cristo, imitadores de Cristo, discípulos de Cristo, mas nós não somos o Senhor Jesus Cristo. Tá? E de fato, como pedras vivas, nós somos edificados casa espiritual em Cristo, que é o fundamento. Como a pedra angular da construção da igreja, Cristo é fundamental. Ele é o fundamento e o padrão de medida de alinhamento. Tá? Na pedra de esquina, o fundamento, baseamos a nossa fé, pois somente Jesus Cristo pode nos salvar mediante a fé nele. E aí, nós somos edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9, 11. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo, edifício de Deus que tem como fundamento Cristo, ok? Somos edificados na verdade. 1 Timóteo 3, 15 e 16. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado do mundo, recebido acima na glória. Somos edificados juntamente sobre o fundamento. Efésios 2, 19, 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, do qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E aí, esse processo de sermos edificados, sermos edifício, edificados juntamente sobre o fundamento, edificados na verdade, é que Deus está edificando a noiva do Cordeiro. Apocalipse 21,
Vamos ler do 1 ao 3 inicialmente, depois outros versículos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, a noiva, como noiva ataviada, descendo a Nova Jerusalém. A partir do versículo 9 ao 14. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Agora presta atenção. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, os que lançaram o fundamento. Versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Edificando a noiva, mas edificando em fé. Hebreus 11, 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus, a santa cidade de Apocalipse 21, cujo muro tem 12 fundamentos, que tem os nomes dos apóstolos do Cordeiro. Quem são esses? Aqueles mesmos lá que nós lemos aqui, ó. Lemos 1 Coríntios 3, 9 a 11, quando Paulo escreve: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe arquiteto, o fundamento. E o fundamento é Cristo. Depois também, Efésios 2, quando diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Você vê como é que se correlacionam? No versículo 7, o texto diz o seguinte: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Precioso para os que creem, rejeitado pelos edificadores, Jesus tornou-se a pedra de esquina. Deus maravilhosamente planejou isso. Salmo 118, versos 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Interessante isso, né? Deus maravilhosamente trabalhou, planejou. Jesus avisou. Mateus 21, 42 a 46.
Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Palavra difícil, em despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo por quanto tinham por profeta. Deus maravilhosamente planejou, Jesus avisou, Pedro proclamou. Atos 4, 10 a 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Paulo lembrou, Romanos 9, 30 a 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justificação que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Não obedeceram. Não conseguiriam. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém? Versículo 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. A pedra angular para os crentes, mas para os incrédulos, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Isaías já dizia isso. Isaías 8, 14 e 15. Então, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel por armadilha e laço, aos moradores de Jerusalém, e muitos entre eles tropeçarão, e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Então, como sermos como pedras vivas? Versículo 4, eu vejo a resposta. E o 5 também. Porque no 5 diz que nós somos casa espiritual e sacerdócio santo por Jesus Cristo. E o versículo 4 nos diz que e chegando-vos para ele. Ou seja, é por Jesus. Se é por Jesus, eu preciso me achegar a ele. Quanto mais nos rendemos a Jesus, mais nós somos edificados em Cristo, para que vivamos para a glória de Deus. Quanto mais entregues ao Senhor, mais nosso caráter vai sendo transformado, mais nós vamos sendo lapidados, mais pedras vivas seremos para nos encaixarmos ali, na edificação espiritual, a igreja. Mateus 16, 18 a 21. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e Pedro aí é do grego Petros, tem o sentido de pedra. Alguns até dizem fragmento de pedra, mas pedra. E aí, olha que maravilhoso quando ele diz isso, sobre esta, não sobre essa pedra, sobre esta pedra. Ou seja, sobre si mesmo Jesus estava falando. Quando ele diz sobre esta pedra. Entendeu? E pedra, aqui já é um termo diferente, que significa
rocha. O primeiro é o Pedro, pedra. Pedra, comum. Já o segundo, pedra, se referindo a Cristo, sobre quem a igreja é edificada, porque ele é o fundamento, o termo significa rocha. Então, sobre esta pedra, esta rocha, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Dos versos 9 e 10, nós vemos que por mais que a ação misericordiosa de Deus tenha sido sobre a nossa vida, tornando-nos geração, sacerdócio, nação e povo, não é nada sobre nós. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, vemos que não é nada sobre nós. Por que eu digo isso? Apesar de ser geração eleita, sacerdócio real, ação santa, povo adquirido, e alcançado agora a misericórdia, não é sobre nós, pois nós fomos eleitos em Cristo. Geração eleita, ok, eleita em quem? Em Cristo. Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, todo aquele que em Cristo deposita a sua fé. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Fomos conduzidos ao reino de Deus em Cristo, Colossenses 1, 12, 14, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ok? Também santificados na obra redentora de Cristo, Efésios 5, 25 a 27. Os maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Fomos adquiridos pelo precioso sangue de Cristo, Apocalipse 5, 8 a 10. E havendo tomado livre os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação, e para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, porque nós fomos feitos povo de Deus em Cristo. Tito 2, 11, 14. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Também fomos alcançados pela misericórdia, pela vinda de Cristo. 1 Timóteo 1, 15, 16. Esta é uma pedra mole, a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para vida eterna. Ou seja, é tudo sobre Jesus. Ele é a nossa preciosa pedra angular. Então, como? Como então sermos pedra como pedras vivas? Chegando-nos a Cristo, ok? E sobre ele, a rocha é edificada a sua igreja. Como eleitos em Cristo, geração eleita, mas eleitos em Cristo. Sacerdócio real, mas conduzidos ao reino de Deus em Cristo, para sermos sacerdotes. Nação santa, somos santificados na obra redentora de Cristo. Povo adquiridos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Depois, feitos povo de Deus em Cristo, quando ele diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, feitos povo de Deus em Cristo. Depois, quando ele fala: mas agora alcançando misericórdia pela vinda de Cristo. É tudo sobre ele. Por isso que você e eu precisamos sermos como pedras vivas nesse edifício espiritual, não mais meninos na fé, não carnais, não mundanos, não imaturos. Nós precisamos ser como pedras vivas nessa edificação espiritual para o Senhor. Para o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.